do Senhor te fortalecer e serás eternamente bendita, e serás eternamente bendita. Antes do Aleluia, vamos tentar cantar isto tudo seguido. A mão do Senhor te fortaleceu e serás eternamente bendita, e serás eternamente bendita. Aleluia, aleluia. A mão do Senhor te fortaleceu e serás eternamente bendita, e serás eternamente bendita. Aleluia, aleluia. A mão do Senhor te fortaleceu e serás eternamente bendita, e serás eternamente bendita. Aleluia, aleluia. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. A mão do Senhor te fortaleceu e serás eternamente bendita, e serás eternamente bendita. Aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Igreja lembra Santa Catarina de Sena. Trata-se de uma festa, pois São João Paulo II elevou-a a padroeira da Europa, junto com Santa Teresa Benedita da Cruz, São Bento e outros. Ela que era mística, estigmatizada, e ela que quis levar uma vida pequenina, simples, humilde, mas devido à sua mística, à sua fama de santidade, atraiu tantos a um discipulado e chegou mesmo a ter uma grande importância histórica naquela época em que o Papa estava no exílio em Avignon. E pela sua importância histórica, pelo seu exemplo de fé, hoje a celebramos como
uma das padroeiras da Europa. Pois o Evangelho também nos vai falar dos pequeninos. Façamos-nos nós pequeninos, humildes, abertos à palavra de Deus. Mas para sermos pequeninos, convém recordarmos as nossas limitações, a nossa fraqueza. Irmãos e irmãs, reconheçamos assim as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por ele amado. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos. Nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor,
Só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Oremos. Deus da misericórdia infinita, que inflamastes Santa Catarina de Sena no amor divino, chamando-a à contemplação da paixão do Senhor e ao serviço da Igreja, fazei que o vosso povo, associado ao mistério de Cristo, se alegre para sempre na manifestação da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, esta é a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e vos anunciamos. Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se caminharmos na luz como ele vive na luz, estamos em comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a maldade. Se dissermos que não pecamos, fazemos dele o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhos, escrevo-vos isto para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo, o justo, como advogado junto do Pai. Ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Palavra do Senhor. Oh, minha alma, louva ao 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 Senhor. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Oh, minha alma, louva ao Senhor. Oh,
perdoa todos os teus pecados e cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e misericórdia. Ó minha alma, louva ao Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Não está sempre a repreender, nem guarda ressentimento. Ó minha alma, louva ao Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ele sabe de que somos formados e não se esquece de que somos pó da terra. Ó minha alma, louva ao Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor. A bondade do Senhor permanece eternamente sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança. Ó minha alma, louva ao Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos humildes os mistérios do reino. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco.
Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, como o Senhor ama os pequeninos, como Ele exalta os humildes. Não encontramos isso mesmo expresso no belíssimo cântico do Magnificat de Nossa Senhora, quando Deus olhou para a humildade da sua serva. De fato, quando vamos a ver e analisar as próprias últimas grandes aparições marianas, quem Nossa Senhora escolheu? Um índiozinho, o Juan Diego, o último, o mais pequenino, como ele mesmo se considerava. Foi ele que Nossa Senhora escolheu para levar essa mensagem ao bispo na época, Juan de Zumárraga, um basco, e ali construir um templo dedicado a ela. Pois foi no seu poncho que Nossa Senhora operou esse milagre de aparecer, comprovando assim o sinal de que queria que aquilo fosse realizado. A quem Nossa Senhora apareceu na França, senão a uma pequena e humilde camponesa, pobre e letrada, Bernadette. Vivia até num cachô, numa antiga prisão que nem sequer servia para os presos, mas a família estava tão empobrecida que ali ela foi parar. E foi ao recolher um pouco de lenha para poder sustentar a sua família que Nossa Senhora vai nesse momento aparecer. Quem Nossa Senhora escolheu aqui no nosso Portugal? Senão 3 crianças pequenas, humildes, neste lugar praticamente esquecido naquela época. 3 pastorinhos. Mas se formos a ver, essa didática já é do próprio Senhor Jesus. 1/3 dos seus apóstolos eram simples pescadores. Outro era publicano, considerado um pecador público. Foi escolher homens simples. Na verdade, os arrogantes e os orgulhosos são tão difíceis. Acabam por querer fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. São capazes até pensar que os planos e os projetos de Deus não são os mais adequados, porque eles mesmos têm uma visão diferenciada, capaz, quem sabe, com estudos e títulos, e pensam ser eles a salvar o mundo. Vemos então como quem marca a história, muitas das vezes do ponto de vista negativo, são os arrogantes, os prepotentes. Mas por outro lado, o quanto os humildes,
os santos são recordados até aos nossos dias. Assim entra na história uma Santa Catarina de Sena. Ela, que não se quis casar, que só se quis desposar e assim o fez misticamente com o seu Jesus, que chegou a cortar até os seus cabelos para não parecer bela e assim não arranjarem para ela um matrimónio ao qual os pais a queriam obrigar. Ela quis viver uma vida humilde, escondida, como terceira dominicanda, tendo quase o seu próprio convento feito na sua própria casa. Mas o quanto Deus, entretanto, a chama a uma grande missão. Num período conturbado da Igreja, em que, devido à insegurança que se vivia e a querelas políticas, o Papa já não estava em Roma, já havia longos anos e até pontificados em Avignon, na França, pois ela começa a enviar cartas ao Santo Padre, advertências que ela tinha recebido do céu e que era preciso avisar os homens na terra, pedindo ademais uma reforma do sacerdócio, pois os padres estavam um pouquinho corrompidos, querendo uma reforma da Igreja, querendo o regresso do Papa a Roma. E o Papa admirava aquela simples, mas santa mulher. Ela chega mesmo até a ir a Avignon. Os cardeais que eram conselheiros do Papa não gostavam nada dela, mas ela não tinha papas na língua. Chegando junto do Papa, na altura Gregório XI, disse: não gosto nada desses cardeais que ficam em volta de sua santidade. Têm ar de demónios. Têm ar de demónios. É histórica a expressão dela ao Papa. Que os cardeais que aconselhavam mal o Papa tinham ar de demónios. Era brava, hein? É mulher brava. Mas o quanto essa mulher convenceu o Santo Padre a voltar para Roma, a voltar a estabelecer-se ali, onde Pedro tinha sido sepultado, onde era a sede da Igreja, e voltar então a normalizar as coisas todas e acabar com aquela bagunça que se vivia na altura na Igreja. Tem por isso mesmo um reconhecimento enorme, do ponto de vista histórico, do ponto de vista de quem ela foi. Tão pequenina ela se fazia, mas de modo tão grande ela marcou a nossa história, que hoje ela é considerada uma das padroeiras da Europa. Reparem como a Igreja e a Providência têm uma predileção por estes pequeninos, pelos frágeis, pelos oprimidos, pelos abandonados. Estabeleceu-se, é verdade também, toda uma filosofia contrária a isso, a dos poderosos. Hegel, por exemplo, justificava todas as invasões napoleónicas, a sua força, o modo como ele invadia pelo sucesso das vitórias. Mais tarde, um homem bigodudo, Friedrich Nietzsche, achava que a Igreja estava errada e o cristianismo estava errado com essa coisa dos pequeninos e dos humildes, da exaltação dos humildes. Mas que o homem tinha que ser forte, ter força de vontade, ser de tal forma capaz de chegar até ao céu e destronar a Deus. E chegou mesmo a proclamar a morte de Deus. Ele queria ser esse super-homem. Mas, coitado, ele mesmo acabou, no fim da sua vida, por perder o juízo, não ter sequer o conhecimento de si próprio e acabou por morrer com uma sífilis. E sabemos que era uma enfermidade que sabemos muito bem onde ela era passível de ser adquirida. Mas a sua filosofia quem inspirou? Os poderosos. Um super-homem, um homem perfeito. A força que deve dominar. Dizem que, infelizmente, o nazismo acabou por até se basear nas filosofias de Nietzsche, como certamente tantos outros totalitarismos à face da terra. Gente arrogante, poderosa, que oprime, que se julga superior,
que marca negativamente a nossa história. E quando vamos a analisar a história do Ocidente, pelo menos, o quanto nós vamos notando naqueles homens simples, pequeninos, chamados por Deus, grandes e extraordinários feitos. Não foi assim numa Santa Joana d'Arc, não é assim numa Santa Catarina de Sena, até mesmo numa Santa Brígida da Suécia, que também teve uma participação a quando do exílio da Avignon dos Papas, pedindo aos Papas para voltar para Roma. Grandes mulheres. E então começamos a ver que interessante na Igreja, que nós pensamos que hoje em dia, para a mulher ser exaltada, é preciso ela ser ordenada, e então vamos ter que ordenar. Mas olha, na nossa fé, há uma mulher que foi exaltada acima de todos os homens, que é Nossa Senhora. Não precisou ter sido ordenada padre nem papisa. Rainha dos anjos, posta acima dos anjos, bela como a lua, eleita como o sol, terrível como um exército em ordem de batalha, diz de modo muito belo um dos cânticos do ofício da Carmelita. Uma mulher que mete, por isso mesmo, pavor nos infernos e que é a rainha dos anjos, do céu e da terra. Que outra foi tão exaltada, senão aquela que mais se quis humilhar nesta terra? Deus olhou para a humildade de sua serva. Assim, o quanto o Senhor Jesus nos lembra novamente neste Evangelho, o quanto Ele ama os pequeninos, o quanto Ele os exalta. Sejamos também nós, meus irmãos e minhas irmãs, se quisermos ser grandes, pequeninos e humildes. Irmãos e irmãs, na festa de Santa Catarina de Sena, padroeira da Europa, que amou a Deus e viveu para o serviço da Igreja, apresentemos ao Senhor as nossas preces, dizendo com alegria: dai-nos, Senhor, um coração novo. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelas igrejas de toda a Europa e seus pastores, para que Santa Catarina de Sena lhes alcance a graça de anunciarem e profetizarem o reino dos céus, oremos, irmãos. Pelas nações de toda a Europa e seus governos, para que Santa Catarina de Sena lhes alcance a graça de buscarem caminhos de unidade, de paz e de ajuda mútua, oremos, irmãos. Pelas ordens religiosas e congregações de toda a Europa, para que Santa Catarina de Sena lhes alcance a graça de cultivarem a contemplação e a simplicidade de vida, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelas virgens consagradas ao Senhor em toda a Europa, para que Santa Catarina de Sena lhes alcance a graça de seguirem o Senhor em pobreza, obediência e castidade, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Por todos aqueles que se reúnem hoje em Assembleia, para que Santa Catarina de Sena lhes alcance a graça de buscarem sempre e em tudo as coisas do alto, oremos, irmãos. Deus eterno e omnipotente, fazei que por intercessão de Santa Catarina de Sena, a Igreja e os cristãos vejam no Papa o fundamento da sua unidade
e as nações da Europa, um infatigável obreiro da paz e defensor dos direitos dos mais frágeis. Por Cristo Nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, o sacrifício da salvação que vos oferecemos na festa de Santa Catarina e fazei que os ensinamentos da sua vida tornem mais fervorosa a nossa ação de graças a vós, único Deus verdadeiro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Ao recordar os santos que, por amor do reino dos céus, se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei,
Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, Santa Catarina de Sena, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.
Ele nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Oremos. Deus Todo-Poderoso, o alimento que recebemos nesta mesa celeste e que sustentou Santa Catarina de Sena até na sua vida temporal, seja para nós penhor da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. É bonita esta oração a Santa Catarina de Sena, a comunhão que a sustentou até na vida temporal, porque ela chegou a passar
um mês na vida dela sem qualquer outro alimento senão a comunhão. E recorda-nos a nossa beata Alexandrina de Balazar, que também tinha nesse alimento eucarístico, alimento celestial, a sua única e principal refeição. Assim seja sempre a Eucaristia para nós o sentido da nossa vida. Vou agora abençoar os objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Na sua dor os homens encontraram uma pura semente de alegria, o segredo da vida e da esperança. Ressuscitou o Senhor.